Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte, um podcast que busca trazer informações sobre a arte e compartilhar com você. Eu sou Faiga Silveira e no episódio de hoje nós vamos falar sobre tudo é arte. Para isso, nós queremos explorar as diferentes formas de expressão artística, falar sobre a leveza e a maturidade do mundo das artes. Então, nós trouxemos uma dupla que só no mundo das artes tem mais história do que eu tenho de vida, por exemplo, que é Benigna Silva e Wagner Vivan. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Então, a gente está muito feliz de estar com vocês aqui, hein? Então, vamos começar com vocês, por favor, se apresentando para quem ainda não conhece o trabalho, não conhece vocês nesse mercado, e falando um pouquinho sobre como começou a história de vocês com a arte. Pode começar. Primeiras damas. Primeiras damas? Mas tá certo. Então, bom dia, Fábio. É um prazer enorme estar Prazer é aqui. nosso. E como é que eu, Benigna, meu nome já diz um bocado de coisa, né? Só que Benigna é para realmente a gente ficar benigna, não cometer nenhuma malignidade. Então, como é que eu comecei na arte? Eu acho que desde pequena. Desde pequena, quando na escola a professora dizia assim, vamos fazer alguma coisa aqui, professora de trabalhos manuais, né, que a gente tinha. E aí eu disse, eu quero fazer alguma coisa de tricô. Tricô, mas aqui não, Benigna, não dá. Mas como não dá? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu acho bonita aquelas Com duas esse seu agulhas. sotaque, em que região do Brasil isso? Eu sou do Nordeste, mas especificamente do mais brilhante dos estados, que é o Rio Grande do Norte. Brilhante, porque tem um sol brilhante. Então, aí ela disse, não, nós não temos agulhas aqui. Você vai precisar fazer com agulha e linha. Não temos agulha de tricô, que são coisas especiais. O que você quer fazer, mas dentro das ferramentas que nós temos para te Exato. oferecer, né? Aí eu fiquei assim meio triste, porque eu já achei que ali ela poderia me dar uma outra resposta. E o colégio tinha muitas mangueiras na hora do intervalo, tinha muita vegetação. Na hora do intervalo, o que fiz eu? Procurei 2 gravetos. Fez as agulhas. E trouxe as agulhas. E falei, Arrasou. dá para experimentar com esses gravetos aqueles, né? Muito bem. Ficou assim, e assim eu dei nós para começar o tricô. Um nó, imagina. Mas o tricô, mas aqui a gente precisa bordar. Porque era bordado, era. Né? Então, começou aí desde pequena, eu já querendo fazer alguma coisa. Mas isso seria o quê? Que idade? Uns 7, 8 anos? Uns 10 anos já, e eu que queria. legal. E eu achava muito bonito olhar aqueles vestidos, né, que eram feitos por costureiras, e pegar pedaços do vestido e, com agulha e linha, modificar aquele tecido em algumas partes. Então, eu começava rebordando, juntando o que estava separado com agulha e linha. Mas aí, tudo, como eu sempre adorei ler, escrever, falar, então aí eu comecei a me dedicar muito aos estudos. Então eu estudava assim, feito uma maluca, sem necessidade. Desde jovem. Desde jovem. E fui e a fazer discursos na escola, né? Artista, né, gente? Mas eu não tinha essa consciência, nada de artista, era que eu sentia a necessidade de fazer isso. Que lindo. Então, aí fiz todo o meu percurso, vamos dizer, acadêmico, me formei em professora, né?
inclusive de letras, depois estudei linguística bastante, e eu comecei a ver que tudo aquilo era arte, que a literatura era Uhum. a arte das artes, a mais linda de Sim. todas. Naquela época, para mim, era a mais linda. Hoje eu tenho a ideia de que tudo isso serviu para Tudo o é trabalho arte. que eu faço hoje. Porque Uhum. todas aquelas conexões que eu aprendi na literatura, na união dos personagens, no conhecimento de ambientes, na criação de histórias, Uhum. eu passei a ver que eu poderia fazer aquilo nos bordados. E aí eu fiquei muito irrequieta quando eu comecei a ver que no mundo afora se fazia isso. Uhum. E aí eu comecei a ver, ora, se alguém pinta um quadro e usa tinta, por que eu não posso fazer o mesmo com um tecido? Em lugar de tinta, eu usarei as cores que estão nos tecidos. Aí eu recorto pedaços de cores, por exemplo, tem lá um negócio amarelo, inclusive com degradê, uma coisa que estava num tecido. Uhum. E eu quero dar esse degradê numa flor. Eu corto aquele pedaço do tecido e trago para a flor que eu quero E formar. tudo isso muito intuitivamente, né? Pelo que eu estou Tudo entendendo, né? intuitivamente. Então, Que esse linda. foi o grande lance de eu entrar, eu querer transformar Foram descobertas pessoais mesmo, né? coisas assim bem simples, tirar de um tecido Uhum. e passar para outro, mas já com as ideias de Maravilhoso. criar uma nova arte, Sim, que quem fez o tecido também é um artista. transformar, né? E você, seu Wagner Viva? Conta Eu, pra gente quem é você e como você e a sua relação com a arte, como se deu? então, eu acho que, não sei se é arte, mas é tudo que você começa a fazer e tem uma certa ligação desde que é criança, né, assim, aflorada, não sei se é para todo mundo, mas para mim Uhum. é, né? Você já começa a direcionar um pouco, você pode até mudar, virar engenheiro depois, Uhum. mas você já tem uma certa direção. Comigo, o meu pai primeiro é alfaiate, e a minha mãe tinha um pouco de desenho, não era pintora, não era desenhista, não era nada, Mas tinha habilidade. mas tinha habilidade com essa coisa de desenho, Uhum. porque ela vinha de uma escola, naquela época, de desenho, que você Uhum. tinha desenho era matéria escolar, Uhum. né? Então, até pouco tempo atrás, eu tinha alguns desenhos dela ainda. E eu sempre gostei de desenhar uma folha, pintar um vaso com guache e rabiscar alguma coisa, eu sempre gostei de fazer, né? Não estou falando que é por isso que eu Mas tinha inspiração também, né? Porque tinha via, inspiração né? de casa. E meu pai de cortar roupa, Uhum. tecido, fazer colete, paletó, calça, só não fazia camisa, porque é o alfaiate que se preza só faz Ah, é? o por fora, o camisa ele não faz, né? Ah, entendi. Naquela época, né? Que eu estou falando. E aí foi isso. Aí a gente vai se desenvolvendo, fui trabalhando aqui, trabalhando, mas aí o que acontecia comigo? A gente ganhava cobertores Paraíba, né? Aquilo era um pelo para todo lado, que é uma delícia, quentinho, uma delícia, não estou falando mal do cobertor, mas eu tinha problema de rinite alérgica, tenho até hoje. E aí o que que tinha que fazer? Eu comprava um Revesti. pano, fazia um saco, botava o cobertor dentro e dava 4 pontos A nesse criação do pano. edredom, né? Isso, a criação de edredom. E o edredom quando não existia ainda. Aham. Porque quando eu era criança não tinha edredom, Sim. né? O edredom é uma coisa de 10 anos, É, mais 15 anos, recente. né? O edredom que a gente conhece hoje com manta, né? Aham. Então eu fiz isso, né? Bom, aí me formei em artes, fiz gravura em metal no Lazar Segal, alguns cursos pela USP, sem estudar lá,
mas eles chamavam de cursos livres, extracurriculares, e cursos livres, e comecei a fazer isso. E aí, quando foi em 95, final de 95, 96, por aí, né, eu conheci a Benigna num determinado lugar no mês, eu dei aula de artes e tudo nas escolas, em algumas escolas e tudo, e aí conheci a Benigna, aí ela falou, eu faço patchwork, né, eu faço isso, e uma professora na escola pediu para ela fazer uma colcha de bebê, um negócio lá, uma coisa assim. Eu falei, interessante, meu pai usava máquina de costura, então máquina de costura não é problema, nunca foi de homem usa, homem não usa. Uhum. Na minha casa, meu pai Sim. fazia isso, né? Então, não via problema nenhum nisso. E aí, falei, legal, tarará. Aí a gente saiu algumas vezes para conversar, parará. Ela falou, eu desenvolvo esse tipo de trabalho, né? E isso que ela acabou de dizer agora, né? Por que não trazer isso para um quadro, digamos, ou uma, entre aspas, tapeçaria de tecido, Uhum. né? E não tem nenhum artista homem fazendo isso ainda, né? Eu falei, ideia é interessante, continuei dando aula, tudo, né? A gente continuou conversando, né? E aí o primeiro trabalho que eu fiz, que eu aprendi com ela de fazer de PET, que é unir pedaços, Uhum. né? Partes de tecido, foi aplicação à máquina, né? Tá. Onde você pega um pedaço de um jeito, de azul, um pedaço vermelho, faz uma costura ali no meio, une os dois pedaços, Uhum. né? Na época não era nem virado esse tecido, nada. Vamos supor, não se escondia aquele pelinho do tecido. E você fazia um zigue-zague miúdo, você faz um zigue-zague miúdo entre esses dois tecidos. E eu amo isso até hoje. Tanto é que um dos trabalhos da exposição que a gente vai falar daqui a pouco, na WR, vai ser um boto que vai ter esse tipo, porque eu me apaixonei, eu faço outro tipo de técnica, tudo, mas eu, quando posso colocar, eu coloco. E aí foi, então, nesse meio tempo que a coisa aconteceu. Então, de 96, 97, aí a coisa foi Ou seja, foi evoluindo, experienciando, né? né? Porque aqui também no Brasil não se tinha loja de patchwork e quilting, Uhum. não tinha material, o que tinha era importado, né? Hoje é que tem alguma coisa nacional, né? Então, você não tinha uma loja para você ir, eu quero um cortador X de tecido, não tinha uma régua específica, que é uma régua de acrílico E experienciando também comprida. você vai encontrando as necessidades, né? No Sim, meio do trabalho, você fala, eu preciso de um cortador sim. específico, eu preciso de uma tesoura específica, né? Sim, porque tesoura você sempre teve na história de humanidade, quer dizer, desde que se inventaram, aí Sim. inventaram, né? Mas réguas, cortadores, essas coisas, Os facilitadores, os né, desse trabalho. facilitadores mais difícil. Tanto é que, vamos supor, tinha pessoas que ensinavam nesses idos que você não riscava com lápis nada, se é aquele sabonete que vai ficando fino de banho, ele fica fininho, não fica uma Aí ripinha usa de fininho, giz. riscava que servia de giz. Quem usava giz era a alfaiataria, Uhum. né? Isso eles usavam. E aí foi aí que a gente começou a se desenvolver e experienciar separadamente, experienciar juntos Sim. e aí fazer o que a gente faz hoje, né? Quer dizer, então foi esse o meu começo. Por isso que eu disse, para mim, eu acho que essa coisa do tecido, meio que, não do patchwork quilting, Uhum. que é outra coisa. Tá. Mas a coisa do tecido nasceu quando eu nasci. Porque meu pai tinha máquina em casa, Sim. cortava roupa em Veio com linha e casa, agulha no sangue. veio com agulha e linha. E a técnica, o jeito de costurar, de usar a máquina desse outro jeito, sem ser só fazer a roupa, né? Que a gente não faz roupa, né? Não monta camisa, calça, isso não. Sim. A gente faz a arte para isso ser montado. Então, você vai meio que correndo nesse meio, olhando, no meu caso, meu pai fazer, minha mãe, que já gostava de um pouco de desenho, tinha uma certa mão, mas porque foi criada numa escola que ensinava isso, Sim. né?
Porque hoje em dia se ensina desenho livre, então qualquer coisa é bom. E não é bem por aí, né? Sim. Qualquer coisa não é bom. Muitas coisas são boas dentro desse todo, Exatamente. mas não é qualquer coisa, É isso né? aí. Então, foi aí que a gente, então, teve esse ponto de encontro entre nós dois e o tecido, agulha, linha, máquina de costura, que para mim era masculino, Uhum. então nunca teve problema de... Né? E aí você vai sim. juntando com outras matérias, outros estudos, Muito e vai bom. se formando. Muito bom. Né? Benigna, me diz uma coisa. A arte têxtil, ela remonta desde a Idade Média, até antes, né? Então, assim, com tanta história, sendo tão antiga, sendo tão vasta, como que um artista têxtil, na sua opinião, faz as suas escolhas, encontra a sua trilha de trabalho? E como que você encontrou a tua? Falou assim, não, é isso. Porque você se inspirou por várias coisas, fez várias experiências, e você falou, não, é isso aqui. Nesse momento, falei, cheguei no meu ponto. Como que foi? Olha, eu acho... Como que foi? Para mim foi muito fácil, porque eu sempre procurei ver o todo. Tá. Nenhum conhecimento é isolado. Mesmo você... mas uma professora de português, o que tem a ver? Como é que a gente faz Costura a um frase? poema. Como é que... Basta a construção da frase. Uhum. Você é pequenininha, construindo. O que você fez? Você foi vendo como os outros, ouvindo, Uhum. como que uma palavra se conecta com a outra. Uhum. E ver, não diga assim, diga assado. É quando você põe o branco e aí você põe lá o preto. Não ponha, que não combina, um vai manchar o outro, um vai não sei o quê. A palavra é a mesma coisa. Né? Uhum. Não, você não diz assim, eu, cachorro. Aí, não é eu, cachorro, não. O que você está dizendo? Aí vai forçando a criança a juntar Sim. coisas. Uhum. E o que é a arte? A arte têxtil é conectar coisinhas, é Uhum. conectar objetos para traduzir alguma coisa que você... Ai, que lindo isso. Sim, que você dê sentido àquilo. E que sentido é esse? Sentido? Então precisa tudo ter sentido? Uhum. Não No necessariamente. começo até parece que sim, tanto é que a gente começa e se a gente diz, mas eu nunca vi, você está fazendo um mar lindíssimo. Mas você pôs lá amarelo. Aí alguém, gente, nunca vi mar amarelo. Querido. Aí você diz, é mesmo? Aí você tira. Aí um dia você olhou assim E viu o sol batendo. e viu o sol batendo. Assim, mas por que eu não pus amarelo ali? Então, essas conexões, que eu acho que é o que existe de mais lindo quando a gente descobre a arte, seja têxtil, mas vamos só dizer que é a têxtil, mas não é mentira. Tudo que você vai fazer, você precisa ler esse mundo e ver que tudo se conecta. Uhum. Não há como. Uhum. Eu não posso pensar em você só no seu olho. Eu tenho que pensar que esse seu olho faz parte de um todo. Uhum. Mas você sempre teve esse olhar apurado para o todo, né? Isso já E facilita. é esse eu olhar apurado que você vai vendo, inclusive na criança, e toda a intuição que a gente tem, que muitas vezes é bloqueado porque já existem padrões que não, isso não é assim, isso não é assim. Mas isso não é assim, isso não pode ser assim, mas por quê? Que não pode. Às vezes, por conceitos muito restritivos que são colocados na cabeça da gente. E a gente não consegue fazer um trabalho de arte
que seja realmente algo, produto teu, Uhum. da tua cabeça, sem levar em conta aquela visão de todo das coisas. Uhum. Senão o certo vai sempre parecer o do outro. É. O que ditou, o que já é artista, que já saiu na televisão, que já expôs no Louvre. Uhum. O que alguém disse que o outro É, é, né? E não necessariamente exatamente. o que é. Então, você não puxa essa validade, Uhum. sabe? Validade Entendi. é tudo só o que está validado. Uhum. E não, aí você não vai. Então, mas é que para isso você também precisa ter uma coragem para mostrar o trabalho, Opa! né? Total. Porque se você não tiver a coragem de mostrar o trabalho do jeito que você pensa, vê, olha o mundo com estes olhos, Uhum. né? Também não vão saber o que que você está Sim. pensando, né? Então, grandes artistas mostraram isso, Sim. mas eles mostraram muito isso nas obras visuais com tela e tinta, Uhum. né? Mas nós temos grandes artistas do têxtil, de tapeçaria de fazer tapete, Uhum. né? Bárbaros. Na Idade Média você tem, Nada de né? braçada nos nomes, Né? né? Isso, lãs belíssimas, tingidas, Uhum. muito trabalho braçal. Quer dizer, os castelos todos, porque eram muito frios, Aham. também eram revestidos com tapeçarias, né? Sim. Você tem museus na França que mostram isso, quer dizer, né? Então, a arte puxa. Quando você vê um filme, você pode gostar, o outro não gostar, mas a visão do artista foi aquela. O que que você não gostou naquela visão? O que que te Uhum. atraiu naquela maneira de ver aquela cena da cidade vista daquele jeito que o artista mostrou, gravada por uma Não, câmera? eu gosto de pensar também que a arte, ela toca. Gosto é muito pessoal, mas ela te tocou de alguma forma, nem que seja para te incomodar, Sim, né? E eu sim. acho que essa é a diferença também, Mas né? eu acho que Wagner colocou uma coisa assim fundamental, que é a coragem. Agora, observe que na vida, sem coragem, ninguém faz nada. E Nada. você, estudando, lendo, vendo a vida dos escritores, dos pintores, dos artistas de um modo geral, muitos não conseguiram ir para frente Uhum. pela rejeição grande, porque qualquer coisa que não esteja dentro do Do status quo, né? do status quo, é muito difícil você Sim. incorporar aquilo, você passa por uma provação muito Uhum. grande. Sim. Então, é muito interessante isso. E aí eu sempre falo assim para E as aí a gente pessoas. segue, passa por uma aprovação para conseguir se Hum. estabelecer e depois para conseguir permanecer, né? Permanecer. Então, mas E isso hoje, inclusive, isso hoje é muito sério. Por quê? Uhum. Porque o mundo, mais do que nunca, ele exige uma mudança constante, constante, Sim. constante. E você tem que ter E as mudanças, muita, elas não são tão automáticas muita assim, coragem né? para você seguir Uhum. e você seguir o seu caminho, Uhum. que nem sempre é aceito por todos. Sim, claro. E vai fazer um fuxico, que é uma técnica muito conhecida aqui no Sim. Brasil, né? Vai fazer um fuxico diferente. Nossa, o que é isso? Ai, minha mãe fazia, mas não era assim, não. Nossa. Ai, nossa, isso aí. É. Por agora quê? esse jogo tem uma coisa interessante, pelo menos na minha cabeça. Hum. A arte é um instrumento político. Sim. Ela Muito, não muito. tem quem me diga, quem me remova esse pensamento. Eu não sei qual é bem o jogo ainda. Eu estou ainda descobrindo, acho que Uhum. todos os artistas estão descobrindo. Mas arte é um movimento político, não de mostrar política, não é disso que eu estou falando aqui, né? Uhum. Ela é uma coisa política, né? Porque Benigna diz, como é que o nome foi? Aqui não está falando de ficar milionário, rico, não é disso. Sim. Foi. E o outro, não, né? Um usava a mão rodando. Ele tinha uma escultura belíssima,
mas ele tinha todo um ateliê onde outros trabalhavam para ele, onde aparecia o nome dele. Não estou criticando, isso é outro tempo, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado no trabalho de arte, seja ela manual, cinema, artes plásticas, né? Então, Sim. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho. Então, assim, vocês já são nomes muito respeitados no artesanato, né? Vocês têm um grupo, inclusive, que eu acredito que é onde haja essas discussões e tudo mais, né? A minha pergunta aqui é, o artesanato e a arte, eles caminham juntos na arte têxtil? E onde que o trabalho de vocês se diferencia, propriamente? Então, aí eu vi uma coisa no Instagram outro dia, eu só vou pedir perdão porque eu não lembro quem foi que disse. Perdão não, eu não estou lembrando quem foi que disse isso. Mas sabe quando você está no Instagram e fica rodopiando ali? Eu rodopio 5 minutos, porque eu não consigo até o final. Então, mas nesses 5 minutos apareceu assim. Qual era a diferença? Eu não lembro a pessoa que falou, era um jovem, um rapaz jovem, e ele citava um autor, que eu não sei de que tempo é e como é que é o nome dele agora, me desculpe. Qual é a diferença? Eu também não estou defendendo a posição, eu estou dizendo que eu vi que eu gostei. Nossa, Wagner é super político, né? Ele porque você tem que tomar muito cuidado, porque você tem muito milindres. Sim. Mas o que o rapaz dizia, que o autor dizia que não era nem o rapaz? O artesão, ele tem um arco na mão, ele joga uma flecha. Ele acerta no alvo. O artesão. O artista, ele tem o mesmo arco, a mesma flecha, ele joga a flecha. Aonde a flecha cair, ele pinta o alvo. Alguém disse isso, ele cria o alvo. Aí eu achei mágico. Eu falei isso 2, 3 vezes já no ateliê, comentei isso com várias pessoas, estou falando aqui, mas a definição para mim é isso. Sim, e vai muito ao encontro do que vocês acabaram de colocar, né? Que é a coragem de fazer diferente, de acreditar no que a sua intuição artística está falando para você fazer, né? Aí porque não existe ainda, né? Ser pioneiro uma tem um coisa preço. fundamental, que é essa... Eu acho que mais nós trabalhamos no nosso estúdio é autoestima. Ah, que ótimo. Isso é maravilhoso. Mas isso é assim, se você não... Porque se você não fizer isso, esse trabalho, essa conversa, esse mostrar que o seu é o seu, é o seu produto, é a sua intuição, é a sua vontade. Você estuda dezenas de autores, faz muitas leituras. Ótimo, isso ajuda, mas muitíssimo. Mas dá agora, muita insegurança também, né? Agora vamos fazer. O grupo é como uma escola, então? O grupo... Gente, eles tratam, as pessoas que frequentam lá, tratam aquele ambiente como um ambiente de liberdade, um ambiente de discussão, um ambiente de conversas de todos os níveis, sempre guiado. Não é chegou lá e ficou conversando. Sim. A gente tem... Mas um espaço seguro para se ter dúvida, para estar vulnerável sobre a arte. Exatamente, né? Exatamente. E aí, isso, inclusive, a gente faz uma programação, e essa programação, ela vai toda se conectando. Que tem as palestras da Beth. Isso. Então, mas aí aproveitando o gancho, como você estava colocando, vamos supor, uma vez por mês a gente se reúne. Mas pode ser na casa de um outro participante, não precisa ser necessariamente lá, entendeu? Pode ser na casa de um outro participante. A gente tem várias reuniões acontecendo em casas de outros participantes, condomínios de prédio, esse tipo de situação. Você precisa ter um lugar, né? Você precisa ter umas cadeiras, um café. E esse lugar mudar também. Um bolo. Um bolo de fubá, porque. Um bolo de fubá para os
mal habituados, Mas né, com arroz bife. e a mudança de lugar também estimula a criatividade e essas conversas, Sim, né? Agora, no mas- estúdio mesmo, há também toda uma programação Tá. feita, e essa programação, nós temos, por exemplo, anualmente, 5 temas, porque a gente divide em blocos de 2 meses de encontro. Uhum. Quatro. E esses temas, eles podem mudar frente a algum acontecimento novo Sim. do mundo ou não? Eles seguem aí, se tiver coisas novas, vocês acrescentam encontros. Sim, porque esses blocos, eles partem. Por exemplo, você vai estudar, o último agora que nós estamos estudando, Marc Chagall. Uhum. Ah, mas ele não chegou assim, não despencou de repente. Teve todo um porquê de ser É o Chagall nesse último momento. desse ano. Uhum. Então, a pessoa vem, mas ela já passou pelo outro bloco Uhum. que estudou Picasso. Uhum. Então, mas tem a ver um com o outro? Tem. E as pessoas vão fazendo essas conexões. Que maravilha. Antes, ela estudou e passou por Escher. Uhum. Mas como Escher, um artista gráfico? Porque a programação ela vai fazendo, ela é feita vendo como uma coisa se linka com a outra. Uhum. E que aspectos da cabeça das pessoas a gente quer tratar ali. Ah, eu odeio matemática. Eu odeio não sei o que. Eu não vou entender nunca esse negócio do Escher. Como não vai entender? Mas vai te tocar, porque a arte faz De alguma isso. forma. Nossa Senhora, sabe, aí de repente você vai construir com eles aqueles cubos que estavam, inclusive, na exposição. Para quem não fez, não viu, por que tinha aqui aqueles cubos bordados? Como que aquilo se junta? Como é que faz aquilo? Mas não passa por isso. Aí você vai ver, aí você vai linkar com coisas da sua vida. Eu não fico falando do Escher. Uhum. Eu vou mostrar como foi difícil para o Escher. Uhum. Quanto ele teve que fazer. Hoje a gente tem o Escher de referência, né? Mas e ele que não tinha referência nenhuma, Nossa, né? e o Escher, que sofrimento dele, sofrimento, modo de dizer, Sim. que maravilha o percurso de vida. O percurso de vida de uma pessoa é fundamental para a gente conhecer e trabalhar autoestima. Uhum. Não faça outra coisa, leia autobiografia. Leia biografia né? ou autobiografia. Então, mas você sempre tem uma coisa que é no que veio antes de você. Uhum. Vamos supor, você estava falando agora de pouco, né? Não tinha a referência. Um artista como Escher, ele teve outras referências, sim. né? O mundo grego, o mundo da Mesopotâmia, o mundo romano, é outra referência, né? É que a referência, às vezes, ela vai ficando distante. Então, quando você estuda, vamos supor, um autor, um artista, um poeta do século XVIII, ele vai ter uma referência bem anterior àquilo. Sim. Então, você vai chegando a essas anterioridades, né? Cada vez mais. Sim. Estudando hoje. Lógico que para isso você precisa querer fazer. Sim. Né? Então, aí nós temos lá uma coisa que eu digo assim, você pensa que está estudando Chagall. Aí, de repente, eu digo, nós apresentamos, aí mostro muitos vídeos, falas, outras pessoas comentando sobre o Escher, entram várias vozes, que é muito bom a gente ouvir várias pessoas, ler várias publicações. Se não fizer isso, não vai dar certo. Sim, o estudo nada. De modo geral, né? Adquirir conhecimento e fazer repertório. Né? Mas você vai fazendo tudo aquilo relacionando aquela pessoa que está ali diante de mim. Ora, como
Como seria um primeiro encontro para abordar Escher? Escher não, Marc Chagall. Faiga, onde você nasceu? Puxa vida, né? Então, assim, você vai trabalhando e estimulando o artista desde Sempre preconizando. todo encontro parte da pessoa. Lindo. Onde você nasceu? Nossa, onde você nasceu? É um trabalho de autoconhecimento também, né? Exato. Pra Porque no expressão caso artística. dele, ele nasceu num vilarejo, Aham. Vitebsk, né? E ele traduziu isso na pintura eternamente, digamos assim. Eternamente não, porque a gente não é eterno, mas sempre. Todo o percurso Todo da um carreira percurso dele. de vida. Ele fez isso. Então, ele nunca esqueceu daquilo. Não é que ele tinha por obrigação, não é isso. Mas faz parte de você. Se você não se lembra de onde veio, como é que você vai querer saber para onde você vai? Sim. Né? Se você não lembra na família que você nasceu, ou faz questão de esquecer, eu não estou falando de problema particular nem sim. pessoal aqui, né? Para onde você vai? Uhum. Quer dizer, se perdido começou, perdido vai ficar. Sim, sim. Não é? É isso Quer dizer, mesmo. você tem que ter pontos de referência toda hora. Sim. E ponto de referência é família, hospital, no caso, a gente nasceu em hospital, né? Uhum. Mas Muitos antigamente não, né? nascia com Em parto casa. em casa. Sim. Então, você tem que ter essas referências. E trazendo as referências para você, você vai se lembrando de quem você é, de por que você, entre Sim. aspas, viveu aquilo, né? Sim. Porque a vida é isso, Sim, né? sim. Essa é a parte política que eu estava falando, que a Sim. gente tem que jogar com ela, Claro, né? claro. Agora me diz uma coisa, gente, assim, como que foi o encontro com a WR Arte Galeria? Como que se dá essa relação de vocês e o que vocês acham dessa proposta que a galeria tem, né, de fazer a conexão entre o público interessado em arte e o artista? E conta pra gente também, porque eu sei que tem exposição aí para partir do final de novembro de vocês na galeria, né? Conta Isso. tudo. Olha, esse encontro foi muito interessante, como todos os encontros com pessoas que se conectam, que têm algo em comum. Encontrar o Vander e a Rita me remete ao encontro Benigna Wagner. Por que você trabalha arte com seus alunos? Inclusive, fizemos algumas experiências de teatro com alunos, eu, professora, e ele, professor. Então, e aí a gente vê que aquela pessoa com quem eu estou me conectando, ela tem pontos de ligação. Ou você procura ver se tem ou não. E aí isso prospera. Então, Foi assim. Foi assim. Encontramos os dois. Eles são dois apaixonados por arte. E se você ouve a história do Vander, da Rita, que eu não vou contar, porque eles, né? Eles já são contaram eles que aqui. já devem ter contado, porque não é possível. Já contaram. Mas é uma história assim, sabe, de dois que gostam de alguma coisa e que multiplicam, e que multiplicam, e que multiplicam, e que hoje tem mega não sei o quê, mega não sei o quê, não importa se dói o pé, não importa se dói a perna, não importa se vai levantar cedo, se vai não sei o quê, não sei o quê. Há quem acredite nas coisas. Sim. E são essas pessoas. Eu acho que sempre são pessoas que se conectam, que acreditam, que têm os dispostos se atraem, né? Aqueles os dispostos focos, a algo maior. Lindo. Exatamente. Então, foi um encontro de arte. Linda. E me conta pra gente. Então, e aí quando eles estavam montando a Patchwork Show, né? O ano agora não me lembro especificamente, né? Aí eles entraram em contato, como muita coisa começou através desses
desse grupo nosso, desse Wagner e Benigna, né? Ou Benigna e Wagner. A ordem dos fatores não altera o produto. Porque a primeira loja meio que contactou a gente, que teve aqui, o primeiro festival contactou a gente quando foi começar, né? Então, sempre foi uma Os troca lojistas, e o Fernando. Sempre né? foi uma troca, né? Digamos assim, uma parceria, Sim. né? E aí foi que a gente conheceu eles, né? Nesses idos. E daí para cá, daí eles... Primeiro era um tipo de feira, depois virou outro tipo de feira, Sim. já passaram por vários lugares. E a gente sempre, quando tem a disponibilidade de espaço, de local, de É que procedimento, a hoje gente... a galeria WR Arte Isso, Galeria, ela isso. vende as obras de arte, As né? obras Ela de também ela arte. consegue Isso, fazer isso, que era uma isso. dificuldade, né? Antes, Isso. assim, tinha como fazer essas exposições nas feiras da WR São Paulo, né? Isso. Mas agora vocês também têm essa conexão, a WR Arte Galeria, ela consegue apresentar ao público e permitir a venda dos trabalhos, o que ajuda bastante o artista, né? Porque é difícil para o artista vender, né? Então, nesse caso específico da WR Galeria, né? Uhum. A gente, então, conversou com o Vander há um tempo atrás, final Tá. do ano passado, não, no meio do ano, alguma coisa assim, agosto, setembro, não me lembro agora, e viu da possibilidade. Então, aí foi uma tomada de liberdade nossa, assim, meio Uhum. que, né? Vamos falar com ele. Ou não, ver a gente se... já tem, vamos ver se dá certo, né? Porque como eu já conheci o Vander e a Rita há muito tempo, Uhum. né? Pelo menos há alguns anos, aí vamos conversar com ele. E ele abriu a possibilidade, então a gente vai fazer a exposição, né? Agora, começando dia 2 de novembro, de dezembro, desculpa, dezembro. De 2 a 14 de dezembro, Uhum. lá no espaço WR Galeria, né? E o que o visitante pode esperar dessa exposição? Então, o nome da exposição vai ser Amazônia, costurando veias e artérias. Então, o que a exposição vai mostrar? Ele vai mostrar a Amazônia, né? Como cada artista, como eu vejo a Amazônia, como Benigna vê a Amazônia, como nós vemos a Amazônia, como cada um dos artistas que participam... Quantos são? 21. Olha, que né? legal. 21 artistas. Vai ver essa Amazônia. Uhum. Então, você vai ter Boto, você vai ter Samaúma, você vai ter índios. E são 21 trabalhos ou cada... Não, 21 trabalhos. 21 trabalhos. Pode ser que a gente tenha 22. Sim, Pode ser sempre que mas tenha uma cada variação. artista fez pelo menos um trabalho. Isso, Incrível. Eles vão ter vários tamanhos, né? Não é um tamanho específico. Tá. Né, vão ter trabalhos menores, 47 por 47, mas vão ter trabalhos de 1,5 m por 1,5 m, e você vai ter vários temas relacionados à Amazônia. E a gente procura sempre trabalhar alguma coisa ligado ao Brasil, Tá. né? Ao tema Brasil. Então, mostrando os estados, festas típicas, lugares... montes, vilarejos, cidades. A gente já falou de vários, porque esse grupo já tem 28 anos, né? Para você ter uma ideia, para vocês terem uma ideia. Então, a gente já passou... Não é de 28 anos desse trabalho com esse tipo, né? Assim, mas ele já tem, desde o começo, 28 anos. Então, que essas reuniões podem acontecer, tem muita conversa, muita troca de informação, é lá que a Beth vai, né? E como a gente já falou, você comentou, e é assim que a gente, né, desenvolve o trabalho. Sim, então, existe um tema para ser estudado, dentro desse tema, cada um mostra do jeito que pensa, né? Evoluindo dentro de uma técnica, né? Porque para escrever poesia precisa de técnica, precisa saber a língua. Para fazer arte, você precisa saber a técnica, precisa saber a linguagem. Sim. E é por isso que lá no começo é qualquer coisa, qualquer um, né? Então, é técnica apurada, menos apurada, sendo apurada, né? Sendo desenvolvida,
porque a gente tem, como na vida, Uhum. as pessoas não leram todos os livros do mundo, mas elas vão lendo os livros aos poucos. E cada leitura que você faz, ou cada quadro que você vê, cada filme que você olha, assiste, Agrega. você agrega e você tem uma conversa com o seu colega, com o seu marido, com o seu Uhum. filho, com o seu amigo, com o seu irmão, né? Então, aí você se aprofunda, E esse né? repertório vai proporcionando novas obras, né? Com certeza absoluta, Exatamente. né? Mídia. E a gente vai exigir, a gente não, eu e Benigna, a Uhum. pessoa vai se exigindo cada vez mais, Uhum. né? Por quê? Porque o tempo passa e a obra fica, né? É por isso que você tem uma Mona Lisa. É por isso que você tem o Marc Chagall. É por isso que você tem os templos grego-romanos. Porque alguém fez. Por isso que a gente tem Benigni Wagner. Isso! É muito interessante, porque é interessante você falar isso da questão da obra. E nessa última feira foi muito gratificante. Nós estávamos lá nessa A exposição. última feira, para quem não acompanhou, foi a Criativa São Criativa. Paulo, que aconteceu no Espaço São Luís, aqui na cidade de São Paulo. E nós tivemos a oportunidade de reencontrar muitos ex-alunos Olha que nossos interessante. do SESC, principalmente SESC Pompeia. A gente deu Uhum. aula em vários SESCs, mas o Aham. Pompeia foi o que a gente deu mais cursos. E lá nós tínhamos um curso de literatura, Uhum. patchwork e bordados. Uhum. Então as pessoas vinham lembrando dos textos que ouviram nas aulas, dos momentos vividos. Então, as obras ficam, como você estava falando, mas os encontros Sim. são esses encontros. Esses vão para a alma Sim. da pessoa. Talvez mais que as obras, a não ser que a gente considere os encontros obras. E quais os próximos encontros, então? Estamos chegando aqui nos minutos finais do nosso bate-papo, porque passa rápido, como vocês viram, Rápido, né? Queria que vocês aproveitassem, então, para fazer as considerações finais de vocês e ressaltassem onde que podem encontrar mais sobre o trabalho de vocês, fazer parte do grupo, de repente, e quais mais encontros estão aí previstos para o ano que vem, porque esse ano já acabou, né? Depois... Mas temos aí a exposição que começa dia 2 de dezembro. Isso. Eu vou dar uma colocação. Então, a exposição agora para 2 a 14 de dezembro, na WR Galeria, com o tema Amazônia, costurando veias e artérias, né? Vocês estão convidados. Precisa ligar lá, marcar, conversar com eles, tudo certinho, Isso. né? Serão muito bem recebidos. Pode ser que uma vez ou outra a gente esteja lá conversando com o Paulo agora há pouco tempo, não todos os dias, mas uma vez ou outra pode ser possível, né? O tema do próximo ano, dos próximos encontros, a gente ainda está pensando, não tem assim uma diretriz, né? Não tem agora um como te dizer, né? E para encontrar a gente, como dizem ultimamente, é só dar um Google. Coloca Benigni Wagner, Wagner e Benigna, tem lá telefone. Wagner com W. Wagner com W, Wagner Gemudo e Benigna, né? Lá tem telefone. E o Instagram é Ateliê Benigni Wagner, né? Também é fácil de encontrar. Né? Tem telefone, tem fazer... Bom, hoje em dia dando uma de busca fácil a gente encontra de achar, né? Sim. E então é isso que a gente tem de novidade até agora. Maravilhoso. Suas considerações finais, Benigna? Olha, que haja muitos encontros. São os encontros. Esse encontro do ser com o ser, da arte. Mas, acima de tudo, o encontro da boa conversa, da alegria, do fazer.
esse fazer manual, esse fazer meditativo, horas e horas costurando. No meu caso, eu faço muito à mão. E que fora de modas, não, à mão, nada supera. Ah, eu não sei a máquina, não tem importância. Faça à mão. Faça à mão. E como tudo é parceria, você pode fazer. Ah, uma parte você fez à mão, outra você já pede a outro artista que faça alguma coisa à máquina, faça parcerias, faça grupos de, por exemplo, num condomínio, quanta gente desocupada, assim, só, ai, não sei o que fazer, a hora não passa. Principalmente depois que as pessoas se aposentam, ficam sem. Façam grupos de leituras, façam grupos de ver filmes, de discutir filmes, de fazer tudo que te leva a ver que o outro é uma obra de arte Ai, que e que lindo. você é arte também. É isso. Tá vendo, gente? É assim que a gente termina. Só para reafirmar aqui, se você quiser saber mais informações sobre a exposição, para que você possa visitar, o Instagram da WR Arte Galeria é WRArte_Galeria. E aí você pode mandar DM lá para eles para pedir informação, ou então acompanhar as informações no feed mesmo, que aí você vai ter. O Paulo está sempre instruindo, o Paulo é o curador da WR Arte Galeria, ele e a sua equipe vão poder responder para vocês. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. WR Arte Conecta, a sua conexão com a arte.